Senhor presidente, na noite de hoje eu quis comentar a minha indicação de número 3731, que eu faço questão de ler novamente, que é o senhor, excelentíssimo senhor Eduardo Fressa, prefeito de Palhoça, e também ao senhor Alexandre Silveira de Souza, secretário de Trânsito, solicitando a criação de uma comissão para tratar junto a representante dos ciclistas do nosso município medidas e ações para criar ciclovias e ciclofaixas, assim como melhorar as já existentes, visando uma melhor condição de mobilidade e principalmente segurança a todos que utilizam da bicicleta como meio de transporte, seja ele esportista ou não. Essa é a minha indicação. Só que antes de falar um pouquinho sobre ela, eu gostaria de dizer que essa não é a primeira. Em 10 de maio, eu fiz a 1620, solicitando a permanência de todas as ciclofaixas do nosso município, reforma de vitalização, assim como a inclusão de novas ciclofaixas, não especifiquei onde, mas pedi que pelo menos mantivessem as que tínhamos existentes. Em setembro de 2020, ano passado, no caso, reparo na ciclofaixa da João Borne, a Ponte Maruim. Em setembro de 2020 também, reparo na ciclofaixa da Avenida Pedra Branca. 6 de outubro de 2020, reparo na ciclofaixa limpeza e roçagem da Rua dos Maracanãs, também no Pedra Branca. Também em outubro de 2020, reparo na ciclofaixa limpeza, pintura e melhoria na sinalização da Avenida Atílio Pedro Pagani, que agora está em reforma. Também em outubro de 2020, reparo na ciclofaixa na Avenida dos Lagos, do Pedra Branca. Novembro de 2020, fiscalização por parte dos agentes de trânsito em relação aos carros e caminhões que ficavam estacionados na ciclofaixa da Avenida das Torres, que era algo muito comum, muitos caminhões parados ali. Então, se é ciclofaixa ali, o ciclista não pode sair e entrar na via de trânsito porque tem um carro estacionado. Então, se a gente tinha agente de trânsito e foi atendido pelo secretário na época, né? Acho que estão aqui, eu não estou dizendo que nada foi atendido, essa daqui foi atendida. Setembro de 2020, que sejam contempladas ciclofaixas nas obras no centro da Palhoça, na Avenida do Barão do Rio Branco, Caetano Silveira de Matos, Capitão Augusto Vidal, Avenida Prefeito Nelson Martins. Eu pedi que fossem contempladas, e algumas delas foram retiradas. Fevereiro de 2021, instalação de 10 placas de trânsito Respeite o Ciclista, nas avenidas Barão do Rio Branco e Caetano Silveira de Matos. Essas foram as indicações que eu fiz em relação a esse assunto. Antes de falar sobre a indicação de hoje, não dá para deixar passar em branco, apesar que alguns vereadores aqui fizeram moção de pesar, pelo falecimento da Josiane Testoni, que, só me corrija se eu estiver falando alguma besteira, fazia parte da equipe de vocês, né? Que teve que voltar mais cedo para casa, um dia de pedal, e por fatalidade, vou usar a palavra fatalidade, foi abarroada por um caminhão e veio a óbito, né? A ideia aqui na noite de hoje não é a gente ficar apontando o dedo, não é ficar reclamando, ou culpando, ou responsabilizando alguém. A ideia aqui, gente, é a gente se unir. Até porque eu venho falando há algum tempo que Palhoça vem na contramão do resto do mundo. Primeiro que nós temos um dos trânsitos mais caóticos do Estado, se bobear do Brasil. E quando a gente tenta promover ações, quando a gente tenta... Porque essa é a nossa responsabilidade enquanto representante do povo, enquanto pessoas que, como algumas pessoas falam, têm a caneta, a possibilidade de mudar uma coisa ou não, é isso que o povo espera da gente, ações que possam vir a mudar. Então a gente tem um trânsito tão caótico e a gente tem hoje um meio de transporte que ele é limpo, né? Obviamente não poluente, saudável, mas que não permite que a gente saia do Eldorado e venha até a prefeitura. Porque hoje em Palhoça nós temos aproximadamente... Olha, vou exagerar, 8 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas. E o resto? E quando esse ano iniciaram todas as obras do nosso município, eu fiz questão de registrar todas essas indicações aqui, pedindo que a prefeitura, que é quem executa, o vereador legisla ou indica, mas quem executa é a prefeitura, o município está lá, que não esquecesse do ciclista. E eu lembro muito bem que nessa obra aqui da Geraldo Pagani, eu ainda fiz questão, foi uma das minhas últimas, eu falei, gente, eu estou vendo a reforma da Geraldo Pagani, por favor, está aqui a indicação, li para vocês, não vamos esquecer das ciclofaixas. E o que está acontecendo ali agora, acredito eu que o que vai acontecer, porque eu já vi ali o canteiro central, não vai ter. Ou se vai ter a mesma coisa que fizeram lá na Barão do Rio Branco, que é retirar uma ciclofaixa que existia para pintar a calçada. O ciclista não pode dividir a calçada com o pedestre.
Não faz o menor sentido. Ao vereador André Xavier, ao vereador Bala e a gente que tem uma ligação com a Ponte Maruim, a gente sabe que aquela obra de revitalização da Aniceto Zac é muito importante para o nosso município. Só que também não dá para considerar aquilo como ciclofaixa. Estão retirando o que nós tínhamos, apesar que estava totalmente acabada, porque tinha os paralelepípedos ali marcando, tinha mato, areia, só que agora ela também vai ficar na calçada marcada. E como o estacionamento dos carros vai ficar paralelo à rua, paralelo à calçada, esse carro, o do motorista, tudo bem. Mas e o de carona? Vai abrir a porta para onde? Vai abrir a porta em cima da ciclofaixa, em cima do ciclista. E o ciclista que está pedalando, que ele tem que ter uma via para ele pedalar à vontade com segurança, se tiver numa determinada velocidade, que eu não preciso nem falar muito aqui, vai jogar essa bicicleta para onde? Para cima de um pedestre? Quantas, desculpa, talvez até a memória da Josi aqui, ou da família, não sei se tem alguém presente, mas quantas Joses a gente vai precisar para que a gente possa olhar com carinho para o ciclista? Por que eu falo isso? Porque, gente, não dá mais para considerar isso algo supérfluo. Ah, não, é um pequeno grupo. Aqui está um grande grupo. Pequeno, talvez, perto de todos os outros usuários de bicicleta que tem no nosso município, ou que gostariam de andar de bicicleta no nosso município. Eu entendo, reconheço todo o esforço que a Prefeitura de Palhoça está fazendo, as obras, isso é muito importante, e eu tenho certeza que com esse discurso, com essa indicação, tá, o prefeito da nossa cidade vai olhar com mais carinho. Porque aquilo que já foi feito, ok, está feito, mas a gente tem tantas outras coisas por fazer ainda, e não dá para, nessas outras coisas que tem para fazer, esquecer o ciclista. Olha, gente, a nossa função está aqui para quê? Para legislar, mas para indicar. E não adianta a gente ficar fazendo indicação à toa. Tem muita gente que está considerando o vereador pedinte de luxo, porque o que a gente faz aqui é indicar, mas não adianta a gente indicar e fechar os olhos para as nossas indicações. Será que todas essas indicações que eu li aqui são tão bestas? São tão fúteis? Com certeza não são. Com certeza, se nós tivéssemos uma ciclovia adequada, talvez o que aconteceu semana passada não teria acontecido. Eu vou dar mais algum exemplo aqui. Avenida das Torres, uma excelente obra, a maior obra de mobilidade do nosso município, que corta isso, aquilo. Muita gente falava no passado, vai ligar coisa alguma a lugar nenhum. Muito pelo contrário. O prefeito Camilo falava muito isso, né? Tem gente falando isso. Não, senhor, uma baita de uma obra. E foi contemplada a ciclofaixa. Até onde? Até a subida do morro, depois não tem mais. Então, assim, são detalhes que talvez se tivéssemos alguém, por mais que essa indicação aqui que eu faço agora é ao prefeito e ao secretário de trânsito, que não tem nada a ver com isso, porque quem tem responsabilidade sobre isso, sobre planejar, sobre pensar nisso, é a Secretaria de Infraestrutura. O que eu estou pedindo ao secretário Alexandre, que é um baita de um cara coerente pra caramba, é que talvez agora ele crie uma comissão, já que ele faz parte do trânsito, para escutar um representante dos ciclistas, para que a gente possa pensar em alguma coisa. Qual é o trecho que falta? Qual é o trecho que seria mais adequado, onde que é mais usado, para que a gente possa, gente, de uma vez por todas, incluir isso, para que seja algo normal no nosso município. Para que não seja algo que a gente tem que ficar implorando, para que a gente não precise de uma nova morte, né? Então, eu queria deixar claro aqui também, o nosso vereador Juninho da farmácia é um cara que vira e mexe, também toca nesse assunto dos ciclistas, e ele recentemente fez não sei se foi uma indicação, foi uma indicação, né? Indicação e projeto de lei. Indicação e projeto de lei para que a gente tenha um dia, como é que é o nome, vereador? Bem rapidinho, só para que eu quero comentar o seu. Até ia pedir a parte, justamente para ver essa união dos vereadores em prol do ciclista, né, que é a via do ciclista. É um dia da semana fechar. Exato. Eu voltei do Rio de Janeiro recentemente, e lá todo domingo a Avenida Atlântica, que é movimentadíssima, talvez uma das mais movimentadas do Brasil, tirando lá, né, a Avenida Brasil e outras mais, mas ali, né, que ela é fechada no domingo. Ok, vereador? Uma baita iniciativa. Tudo que a gente puder fazer para o ciclista é legal, só que eu quero andar de bicicleta todo dia, não no domingo. Concorda, vereador? É baita de uma iniciativa sua para que a gente possa dar lazer, para deixar, pelo menos um dia vocês vão ter tranquilidade. Agora eu tenho certeza que todo mundo quer andar de bicicleta todo dia. Então a gente tem uma cidade que deixou de ser pequena há muito tempo, que está na hora daqueles que têm condições de fazer algo de verdade, que possam lembrar disso, que a cidade deixou de ser pequena faz muito tempo.
Nós somos, se eu não me engano, a nona população do estado de Santa Catarina, sexta ou sétima economia. Palhoça não é mais uma cidadezinha qualquer. Então a gente tem que começar a olhar para aquilo que a gente está fazendo de errado, se unir e fazer o certo. Tá? Muita gente espera, muita gente acha que o vereador tem autonomia para ir lá e mandar fazer. E não é bem assim. Mas a gente tem pelo menos o dever de lembrar aqueles que têm o poder de fazer alguma coisa. E está precisando, e está na hora de fazer alguma coisa pelos ciclistas do nosso município. Queria agradecer, né, registrar a presença deles aqui, do grupo do Ribeiro, que fez uma manifestação, estão aqui pacificamente escutando, né, pedindo, né, para não dizer implorando que se faça algo pelos ciclistas da nossa cidade, e espero e tenho certeza, coerente como é o nosso prefeito, um cara do bem, que reveja, não vou dizer a equipe, mas chame quem, já vou finalizar, senhor presidente, que chame quem tem, quem faz os projetos e fale para ele, gente, não dá para fazer uma rua, ou uma reforma de uma rua, retirar uma ciclovia e não colocar, ou achar que pintar uma calçada significa uma ciclofaixa. Pintar uma calçada, tu está colocando o ciclista junto com o pedestre. Abrir a porta de um carro, como vai acontecer, que não terminou ainda, gente, dá tempo de reparar. Quando eu fiz a indicação da Geraldo Pagani, porque eu sabia, não vão fazer. Por favor, lembre-se de fazer. A obra está sendo concluída e não foi feito. Na Aniceto Zac, Bala, André Xavier, cara, dá tempo de fazer alguma coisa, vão fazer uma ciclofaixa em cima da calçada. Não vai funcionar. Nós tínhamos o centro da Palhoça, que quem chegava ali na esquina, ali na rótula ali que de um lado tem o Posto Camelão, do outro lado tem a Caixa Econômica Federal, no centro da Palhoça, que você poderia ter contornado com essa reforma o centro da Palhoça inteiro, até o final, dar a volta, emendar pela Mansão Luque, chegar até a Ponte de Maruim, olha o que nós teríamos de ciclofaixa. Foi tirado. Foi tirado. Então, precisamos sim olhar pelos ciclistas, tá? Era isso que eu tinha a falar. Obrigado mais uma vez pelo apoio de todos. Espero que todos aprovem aqui a minha indicação, tá? E tenham todos uma boa noite. Quintino, eu registro aqui o agradecimento a toda a equipe. Eu pedi a palavra ao senhor. Vou te dar, tá? Não sei se o Juninho pediu antes ou foi o Tavinho, mas enfim, fiquem à vontade aí. Ribeiro e toda a equipe, obrigado, tá? E contem comigo.